Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Adepto, como sempre, todas as segundas-feiras, aqui na sua Gondomar FM. Como sempre, antes de mais, antes de falar no painel, quero desde já, não podia ser de outra forma, desejar rápidas melhoras ao Vítor Silva, que é o nosso amigo que costuma estar aqui em representação do Benfica. Eu sei que ele está a ouvir o programa. Vítor, espero que recuperes rapidamente e de certeza que na próxima semana já cá estará junto de nós para defenderes, como sempre fazes, o teu Benfica. Como sempre, temos a presença dos nossos comentadores residentes, o Pedro Camões pelo Futebol Clube Porto. Olá Pedro, boa noite. E o Tony Barbosa pelo Sporting Clube Portugal. Olá Tony, boa noite. E as melhoras ao Vítor, que recupera rápido. E ao para a semana com certeza já cá estará entre nós. Vamos então começar por falar da jornada deste fim de semana. E uma vez que o Vítor não está cá, podemos começar até por falar no jogo do Benfica. Uma vitória um pouco sofrida perante o Tondela, o resultado 1-0, o gol já a aparecer aos 80 e tal minutos. 5 minutos. Como é que vocês viram o jogo da Luz? Pedro? O jogo da Luz vi o Benfica quase empatar, com muita dificuldade, à semelhança de o que aconteceu na primeira volta, que eles ganham ao Porto na Luz e depois a seguir quebram. Nesta segunda volta ganham aqui no Dragão e a seguir houve aquele jogo moreirense, mas quebram com o Belenense em casa e quebram com o Tondela. E especificamente o Tondela, um jogo para mim muito mal conseguido da parte do Benfica, muito mal, bem montado estrategicamente pelo Pepa. Eu costumo dizer que o Rui Vitória era mais previsível, com o Bruno Lage é a mesma coisa. Uma equipa que vai ao Estádio da Luz jogar com bloco defensivo aumenta logo as probabilidades de ter um bom resultado no Estádio da Luz. Com este Benfica é exatamente, o Tondela defendeu e bem, e o Benfica teve muita dificuldade. A sobrecarga de jogos começa a fazer-se notar. O João Félix, que estava habituado a disputar jogos de júniores, equipa B, este ritmo competitivo, nota-se que, e no jogo com o Tondela foi notório, que está num período de baixo de forma. E depois os outros jogadores, que, por exemplo o Grimaldo, que ainda continua a atacar muito bem, mas defensivamente tem estado mal. E a própria, é o que eu digo, eu não sei se repararam, mas aos 80 minutos começou-se a ouvir alguns assobios na Luz, e não era para o Tondela. Pela primeira vez eu vi Bruno Lage a meter a mão à frente da boca para insultar um jogador do Tondela. Insultar? Digo eu. Nervoso. O Benfica, não houve ninguém que sobressaísse. Depois tem aquele gol, pronto, o Seferovic foi um bom gol e continua a ser o abono do Benfica esta época. Mas vi o Benfica e eu acho que os adeptos estão, e o próprio Benfica está, como se diz na gíria, a tremer, porque não é normal, eles estão na frente do campeonato e virem comunicados atrás de comunicados, o fim do mundo, o Futebol Clube Porto beneficiado, o Benfica prejudicado. Faz lembrar o Porto há 2 anos, nós nos queixávamos sempre da Liga Salazar e o Benfica punha aqueles cascóis, a culpa do Benfica até gozava. Este ano, eu sinceramente não vejo muitas razões de queixa. O Benfica queixa-se de um penalti sobre o Samaris. Eu cheguei a ter alguma dúvida e a pensar que se calhar poderia ser penalti. Depois fiquei reticente, porquê? Porque a BTV tentou explorar de tal maneira que conseguiu arranjar um ângulo de filmagem em que parece mesmo que é penalti. Deixo aqui o benefício da dúvida, parece-me um lance algo confuso, mas não vejo tantos motivos de queixa para isso. Eu penso é que o Benfica, nesta altura, faltam 7 ou 8 jornadas, 7 jornadas, mano a mano os dois, e eu vi agora isto com o Braga. O Porto também não jogou excepcionalmente bem, mas jogou com muito coração, e eu acho que nesta fase o coração e a entrega se calhar é o que vai fazer a diferença, porque não estou a ver isso no Benfica e estou a ver no Porto. Portanto, se calhar mais cedo ou mais tarde eles acabam por tropeçar. O primeiro a tropeçar, porque muito provavelmente vai ser decisivo, mas eu acho que neste momento, e já o Porto ter jogado em Braga, e quando o Braga jogar com o Benfica, muito provavelmente se calhar vai ter que ganhar ou pontuar, porque está numa luta acesa com o Sporting para entrar. Mas vocês também têm o mesmo problema. Sim. Quando jogarem com o Sporting também têm que ganhar.
Mas é muito diferente, a conjuntura de uma última jornada é muito diferente de faltarem 4 jornadas. Mas Na última, se calhar provavelmente vai chegar lá e está tudo resolvido. Vai ser um pode jogo não estar, e o Sporting precisa do jogo também. Pode não estar, mas as probabilidades do Braga de precisar do jogo são mais, porquê? Porque é uma jornada mais cedo e o Braga não está, pelo menos na condição pontual que está, com os mesmos pontos que o Sporting, mas a perder em confronto direto. Mas acho que foi um jogo muito pobre do Benfica, muito pobre. Temos aqui um ouvinte que nos pôs um comentário no Facebook a dizer, e tu já frisaste isso, que o Bruno Lage revelou-se, com certeza, tendo em conta aquilo que acabaste de dizer daquele comentário que foi perceptível nas câmaras da BTV. Tu viste o jogo do Braga comigo e do Porto. Neste momento, a faltarem 7 jornadas, a importância que tem neste momento seres campeão em Portugal, vai levar tu viste, quase que sofreu ali de infarto os dois, porque estamos a viver isto ao máximo. Acredito que o Bruno Lage agora já não seja a mesma atitude que se fosse há uns tempos atrás, porque agora as coisas começam a apertar. E depois eu questionei muito o Bruno Lage este fim de semana. A opção que ele tem de inclusão do Tarap, para mim, deixa-me aqui um bocado confuso. Numa altura crucial, o Benfica empatado, tu vais meter um jogador que está cá há 4 anos, que não tem problemas, excesso de peso, não compete há não sei quanto tempo, entra, tem uma entrada logo para vermelho para ir para a rua, mas a influência do resultado jogou muito bem. Jogou muito bem. Aquele jogar, mas foi uma aposta certa que jogou muito bem. Isso é o que conta no fim. Pronto, agora uma entrada dura para o vermelho. O que é que quer dizer uma entrada dura para o vermelho? Eu vi o Ritovski que não fez nada e foi expulso. Pronto, olha, para ver, só essa comparação não preciso falar. Agora, era para amarelo, era uma entrada para amarelo. Agora, diz uma coisa, mas se o gol não tem entrado, não vamos entrar aqui em conjecturas se o gol não tem entrado. Se o Porto não tem ganho, toda a gente já vai culpar o Casilhas pelos 2 francos. Não, mas desculpa lá, mas o Casillas tem umas costas muito largas para levar. Sim, mas o Tarab, o que é que se passa com o Tarab? O que é que se passou com o Tarab? Eu vou-te explicar porque é que ele meteu o Tarab, sabes porquê? Ele não tinha mais ninguém no banco para meter. Exatamente. Ele não tinha mais ninguém avançado. O Benfica tinha. E, mediante os negócios que fez agora, o Benfica ficou sem ninguém depois para a frente. Mas ele já tinha 2 avançados. A única opção... Iam referir, porque também foi referido durante o fim de semana e nas redes sociais e na comunicação social, as palavras de Luís Filipe Vieira, não há muito tempo, a dizer que Tarab nunca mais jogaria no Benfica. Exatamente. E o que é certo é que o Bruno acho que consegue... Pronto, isso é assim. Não vamos... É assim, eu estou à vontade, porque, pronto, mas aquilo que eu li ao longo da semana, que ele foi convocado, aquilo que eu li foi o treinador da equipa B, ele era treinado pelo Lage, já na equipa B. Sim. Aquilo que eu li é que é um esforço da parte dele. Houve um esforço, ele estava a jogar para a equipa B, é notório, perdeu peso. Arrependeu-se, se calhar, arrependeu-se de tudo o que fez. E o que é certo é que ele mereceu a chamada. Eu quando analiso o jogo, antes de ver o jogo, quando eu antes de ver o jogo, dizia assim, Tarab, apareceu. O que é certo é que depois do jogo acabar, porque os melões eles são todos bons antes de abrir, depois do jogo acabar, eu digo assim, teve influência, jogou bem. Eu vi 2 vezes, ele veio buscar bolas à defesa, ia cortar bolas na defesa, ia recuperar bolas. O que é certo é que ele jogou bem. Agora, é mais uma opção para o Benfica, neste último terço do campeonato, é mais uma opção. Claro, e é um investimento. Agora, quando ele disse que não jogava, a gente não sabe o que conversas é que houveram entre Tarabes e Luís Vieiras e Lage, não sabemos. O que é certo é que o jogador está mais magro, nota-se, que está com outra força de vontade e que está a correr. Quantos e quantos jogadores que aqui nós já vimos que Sérgio Conceição recuperou, e a gente chegou ao fim e disse, parabéns, recuperou o jogador, não é? Sim, mas e ele não é recuperar no final de 4 anos. Mas o Tarab nunca foi lá treinar. Tens o presidente a dizer que ele nunca mais vai pronto, mas isso disse na altura. Agora as coisas mudaram, entretanto passou-se 1 ano ou 2. O que é certo é que ele jogou bem. E o que é certo? Eu vi o jogo com atenção. Agora podes dar a tua opinião. Foi um jogo que eu vi. Aquilo que eu acho é uma coisa. O Benfica, na minha opinião, o Benfica sente-se melhor jogar fora do que em casa. Sente mais pressão a jogar em casa do que fora.
Porque aqui há 15 dias atrás, quando o Benfica cedeu um empate com o Belenenses, também se ouvia que o Benfica estava em queda, não sei o que mais. E o que é certo é que o Benfica vai à Moreira de Cónegos, que é uma equipa que está em 5º lugar, está com o 5º lugar consolidado, ainda este fim de semana fez outra grande exibição, e o Benfica vai à Moreira de Cónegos, ao 5º classificado, e ganha 4-1. 4-0 ou 4-0. e cheio de erros de arbitragem. Pronto. O que é certo, este jogo também houve muitos erros de arbitragem e o Benfica tem razão de queixa, Pedro. O que é certo, não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. Aos 10 minutos o Arco marca um pênalti, o VAR tem a obrigação de ver, marca o pênalti e o Benfica provavelmente estaria a ganhar 1-0 e o jogo mudava a figura. Pronto, é pênalti. É pênalti. Agora, eu não vou pelas arbitragens, senão isto aqui, e se entrarmos no campo da suspensão, eu daqui a bocado vou entrar. É assim, o que é certo é que o Benfica em casa sente a pressão de jogo. E se não marca um gol nos primeiros 20 minutos, meia hora, a pressão começa a aumentar. E o Benfica sentiu a pressão. Depois, Seferovic provavelmente estava tocado, por isso é que nos jogou lá de início. Porque ele vem de uma lesão. E provavelmente ele seria tocado. O que é certo é que quando ele entra, o perfume do futebol é outro. Ele é um avançado nato. E quando eu vi aquele cruzamento, quando o jogador faz o cruzamento, eu estou a ver o jogo em casa, quando o jogador faz o cruzamento, eu já estou a dizer, isto é gol. A bola vai à cabeça lá do Seferovic, é gol. E antes, o guarda-redes do Benfica tem uma defesa soberba. Uma defesa soberba. Vai buscar uma defesa soberba. É assim, eu sinto que o Benfica tem mais dificuldade a jogar em casa do que fora. Sim, é isto que eu dá 10 ao Nacional, dá 6 ao Braga. Sim, mas atualmente, o que os resultados dizem atualmente, o que os últimos resultados me dizem, é que o Benfica fora goleia e em casa... Mas o jogo é muito enganador, os 4-0 em Moreira de Cónegos. Os 3-2 em Braga é muito enganador, Pedro. Os 3-2 em Braga é muito enganador. Há jogos que são enganadores. Agora, e só para lembrar uma coisa, este Tondela, no Dragão, perdeu 1-0. E toda a gente sabe como é que foi. Lembram-se? Perdeu 1-0. Em que o VAR disse não é expulso, depois ele expulsou o jogador do Tondela e o Porto ganhou 1-0. Toda a gente se lembra desse jogo. Por isso o Tondela é uma equipa que joga bem em casa dos grandes. Pronto, por isso é que eu já estou a dizer. No Dragão eles já fizeram um jogo que fizeram e não empataram porque. Na Luz, jogaram bem a segunda parte. Vi o Tondela a jogar ao ataque, a jogar no campo todo, e o Benfica a ter dificuldades. É o que eu digo. E eu, na minha opinião, o Benfica tem mais dificuldade a jogar em casa do que fora. Agora, o resultado é justo? Claro que sim. O resultado é justo e o Benfica, ganhou, pronto. Também há aquelas estrelinhas, foi aos 84, pronto. Concordas com o Pedro que o Benfica até ao final da época ainda vai perder pontos? Não sei. O Benfica, a próxima saída que tem, ganha. É um jogo relativamente fácil. Vai à Vila da Feira, praticamente. Os 3 jogos são fáceis. O Feirense já desceu, ainda hoje perdeu em casa, acabou. Já está na segunda. Pode não ter a pressão do jogo e até contra o Porto o Feirense não empatou por puro, não é? Houve ali, o Porto ganhou lá 2-1. Pronto. Certo? O último lance do jogo, a bola vai ao lado e não vai muito ao lado. Pronto. Eu estou a dizer que o Porto sentiu dificuldades lá, certo? Sim. Pronto. O Benfica, a partida, é um jogo que não é difícil. Onde poderá ir à Vila da Feira, depois joga em casa, não sei com quem é. O Benfica tem 2 saídas. O Benfica joga 2 vezes em casa. O Benfica tem um jogo com o Setúbal em casa. O Benfica tem um jogo que é complicado. E depois crucial. O Benfica tem um jogo lá crucial. É ir a Braga. Não é? E é o Rio Ave. O Rio Ave. O Porto também lá vai. Sim, mas o Porto vai lá e o Rio Ave não vai ter o melhor jogador a jogar, porque tem emprestado pelo Porto. É logo uma grande diferença. Pronto. Mas o Benfica no Rio Ave. O Rio Ave, assim, o Rio Ave está a jogar muito mal em casa. Eu acho que já não ganha em casa até há 2 meses. Eles perdem sempre em casa. Ainda ontem perderam. Mas é uma equipa complicada. É assim, se eles vão perder pontos até ao fim, não sei. Não sou futurologista, mas tanto um como o outro pode perder pontos. Tanto um como o outro. E o Porto tem, atenção que não vamos esquecer uma coisa, o Porto tem a Liga dos Campeões, o Benfica também tem a Liga Europa, mas eu acho que o Benfica na Liga Europa que não tem hipótese. Não acho, porque o Eintracht Frankfurt joga muito à bola. Eu acho que não tem muitas... Assim como o Porto, não é? Mas pronto. O que eu acho é que tem a Liga dos Campeões e a Liga Europa pelo meio. Acho que o Benfica, se quiser... Tens quarta-feira o jogo? O Benfica, se quiser... Vamos ver uma coisa. O Benfica, nesta fase da época, e olhando ao plantel que tem, olhando à equipa que tem, o Lage tem que fazer opções. E para ele, qual é a principal opção? Campeonato? Se é campeonato, focámos-nos todos no campeonato. Se a Liga Europa for eliminados, não vem ninguém, não cai nenhum mundo, nem é
vergonha nenhuma ser eliminado nos quartos de final por um Eintracht Frankfurt. Não é vergonha para ninguém. Pá, abdica lá da Liga Europa. Taça Portugal quer, se quer, vai, isto é vantagem, vai ao Alvalade, pronto. Agora, vai ser um jogo. Vai, que é o Sporting tem que... Um desgaste completamente diferente. Agora, o Benfica tem que fazer opções. E nesta fase da época tem que fazer as opções que deve fazer e que, pronto, é assim, se o Benfica lá passar, é que este jogo lá da Taça de Portugal calha numa semana em que o Benfica joga para aí segunda-feira, domingo ou segunda lá na Vila da Feira. Joga domingo e depois joga quinta. Pronto. É assim, eles vão ao lado lá na quarta-feira, não tem desgaste da viagem, desgaste é de jogo só. É assim, pode ser um bálsamo, não é? Eles foram ao lado e se ganharem também, isto é visto ao contrário, eles foram ao lado e ganharem, ganham um bálsamo, não ser, ganham um ânimo, e neste momento, não sei, se perderem, é uma taça que vai à vida e também podem entrar em depressão. Agora vejo uma luta até ao fim, e vejo, Vítor, cada vez vejo mais, Vítor não, Luís, desculpa, cada vez vejo mais, tem mais jogos lá de bastidores, porque dentro do campo estão a jogar eles dois, para mim estão a jogar ao mesmo nível. Vítor, já está com... Para mim eles estão a jogar ao mesmo nível. É como o Sporting. Por fora, coisa que o Sporting. Por fora, não estamos a falar do Sporting. Sim, mas só estou a dizer que é a mesma coisa que o Sporting. Nós estamos a falar do Benfica, não é do Sporting. Mas cada o Sporting, eu falo do Sporting. Penso, não vamos aqui andar a misturar, tu já misturas já de caminho, começas a misturar tudo. Estou a comparar. Continua lá, Tânia. Por isso, eles estão a jogar os dois ao mesmo nível, na minha opinião. E o Benfica tem um jogo em Braga. Para mim, é o jogo mais difícil lá que o Benfica tem é da Braga. Ok. Se passar em Braga, é assim. E o Benfica Vocês já falaram ainda relativamente ao jogo do Benfica, para passarmos depois aos outros jogos? Pronto, eu só queria dizer que é assim. Só queria dizer que o Benfica realmente, não está cá o Vítor, mas eu vejo futebol e é prejudicado. É prejudicado o árbitro. Exatamente, ainda bem que tocas nisso. Porque, há aquele lance aos 10 minutos. Porque essas nomeações deixam muito a pensar. Das duas uma, Luís. Ou os árbitros em Portugal, isso eu já sei. Os árbitros em Portugal não prestam mesmo. Não prestam, não tem para onde se ele pega. Pronto. E não vem assim um carrochista. Toda a gente sabe quem é carrochista. Toda a gente sabe qual é a clubista dele. Qual é? Sabe? Qual é verde, que é o árbitro que eu mais gosto. E para mim até é o melhor árbitro português. Pronto. É o árbitro. Ele quando apita o Sporting, eu gosto logo de o ver apitar o Sporting. Pronto. Mas os árbitros não prestam, porque aquilo vê-se. E o VAR tem a obrigação, nem sei quem era o VAR, nem sei. Mas o VAR tem a obrigação de ver. Pronto. E depois há aqui aquele jogo lá de suspeitas, quando chegarmos ao Porto Braga, depois eu falo. Mas para mim, há o penalti que é claro. E eles terão lá a razão de queixar. Além desse lance... Não, há alguns anulados e estão bem anulados. Okay. Pedro, tirando esse lance da primeira parte que tu não concordas muito que seja penalti... O resto... Vês mais algum lance duvidoso? Esse lance, tenho dúvidas, é o que eu digo. Como a BTV forçou tanto o plano de trás, pronto, mas arrisco que possa ter sido... É um toque. Havendo um toque... Penalti. O resto, acho que esteve bem no gol anulado. Nos golos anulados. Nos golos anulados esteve bem. Acho que não há acho que deveria ter expulso o Tarap na última jogada. Acho que vocês também já falaram do regresso de Seferovic, que foi o elemento fundamental para a vitória do Benfica. Apesar que o Jonas continua a ser muito perigoso, e vimos, por acaso foi anulado aquele segundo, mas ele continua a ser um perigo à solta. E o Seferovic ali, neste momento até acho que se calhar dos três o L mais fraco, neste momento, atendendo à forma, se calhar deve ser o João Félix. Mas o Seferovic é uma mais-valia este ano. Ele meteu o Jota também, acelerou um bocadinho o jogo. Sim, mas o problema do Benfica está... É que o Benfica assenta o jogo ali em 2-3 elementos. Eu acho muito isso. Quando eles estão um bocadinho em baixo, por exemplo, eu dei há bocado o exemplo do Grimaldo. O Grimaldo, para mim, deve ser se calhar o lateral esquerdo que melhor ataca no futebol português. Mas também a defender é dos piores, se calhar. Não, mas há aqui uma coisa, Pedro. Que é o Benfica, eu acho, neste momento, o Benfica a pressão é os nervos. É, claro, não sabe lidar. Não há mais nada. O Porto a jogar de coração. Porque o Benfica, quando marca nos primeiros 20 minutos, acabou. Nunca mais perde o jogo e galvaniza-se e vai para cima deles e marca 2, 3 e acabou. Depende. Contra o Bolonense aquilo foi uma normalidade. Foram 2 frangos. Eles perdem com o Tondela em casa, marcam primeiro e depois perdem 3. Mas contra o Bolonense aquilo foi uma normalidade. Não acontece, aquilo aconteceu uma vez na vida, foram 2 golos oferecidos. Porque com o Tondela,
mesmo em cima da hora, o Tondela tem a melhor oportunidade da segunda parte. Uma grande oportunidade. Um cruzamento e ele, dentro da pequena área, manda a bola por cima da barra. E eu pensei que ele estava lá fora do jogo, depois vi a imagem outra vez, ele não está mesmo atrás. E frisaste a defesa do guarda-redes do Tondela, mas o Blaco Dimos também estava uma defesa extraordinária. Eu frisei a defesa do Blaco Dimos. Pensava que estavas é que são idênticas. Sim. Mas agora é assim, o Benfica, se não marcar na primeira meia hora, o Benfica entra em... Os jogos do Benfica é assim, se não marcar na primeira meia hora, 20 minutos, começa aquilo, enervam, são miúdos, também tem ali muitos miúdos, não é? Tem muitos miúdos. Pronto, e assim, o central, o Ferro é bom central, mas é um miúdo. Estamos a falar de um miúdo lá com 19 anos, ou 20 anos, calma. Sim, neste momento tens 4, 5 minutos. Falta lá o Jardel, que é um jogador com mais calma. Com mais... o Jardel, pronto, com mais eu acho que o Jardel não tira mais a lugar ao Ferro. Agora, o Ferro é um miúdo. Não se podemos esquecer que ele é um miúdo ainda. Tem 19 anos ou 20. Mas tem muita qualidade. Tem qualidade. É melhor que o Bandias. Pronto, mas é um miúdo. Vocês vão saber. Agora, com 2 centrais, não sei se vamos nos ver, temos o Bruno Fernandes só. Pronto, mas com os 2 centrais, mas... Sinto a equipa do Benfica lá nervosa. E quando o Benfica se solta, marcam um 0 e solta-se, e cuidado que eles têm uma frente de ataque, eles começam ali a trocar a bola e é perigoso. Muito bem. O Moreirense assim foi. Vamos passar ao jogo do Porto então. Pedro, Porto, uma vitória sofrida em Braga, teve que recuperar 2 vezes da desvantagem, o que é certo, com maior ou menor dificuldade, conseguiu uma vitória importantíssima na corrida pelo título. Como é que viste o jogo do Braga? Foi muito sofrido, muito. E vão ser assim, vou-me repetir, mas as jornadas até o final das 7 que faltam, vai ser assim. Vai ser sofrido, vai ser muito com o coração. As equipas estão muito cansadas, tanto o Porto como o Benfica. Já não há aqui grande magia a fazer por parte dos treinadores. Eu acho que se calhar é mais a parte motivacional aqui que vai funcionar, e foi o que eu vi no Porto. Mas não achas, desculpa lá, não achas que esse sofrimento pelo que o Porto passou deve-se à própria equipa, ou seja, porque os 2 golos do Braga não são golos muito normais do Porto sofrer. O primeiro golo é um erro tremendo do Casillas, o segundo golo tens um erro defensivo e depois o guarda-redes também, mais uma vez, não sai muito bem da baliza, ou seja, não são erros ou não são golos normais que o Porto costuma sofrer. E outra coisa que eu vou dizer, o Braga não estava a jogar com o melhor jogador. Sim, mas repara uma coisa, Fran Sérgio não jogou, que é o motor do meio campo. É verdade. E há outra coisa, e além desses erros, Luís, deixa-me só dizer, e a teimosia de Sérgio Conceição, teve que recorrer ao banco, teve que recorrer ao mágico para resolver o jogo. Estás a falar do Brahimi. Teve que recorrer ao Brahimi. Sem o Brahimi o Porto nunca lá ganhava aquele jogo. Já vais dar a isso é a tua opinião. Foi o que eu vi, Pedro, foi o que eu vi. Teve que recorrer ao mágico. O Porto é assim, o Porto, eu digo, quando digo que joga mais com o coração, é quando vejo que taticamente estão esgotadas as hipóteses, e a partir do momento em que o Benfica empatou com o Belenenses, que as 2 equipas chegaram com menos pontos, Luís, todos os 11 jogadores que entram em campo vão entrar de maneira diferente, com um sentimento diferente, com uma responsabilidade diferente do que se a pontuação fosse diferente, para cima ou para baixo, um e do outro. Porque, repara, eles agora não podem errar mesmo, e isso parece que não, num jogador facilita os erros, e eu vi que se calhar são erros primários, aqueles que aconteceram, que a defesa do Porto não costuma dar, mas consigo compreender que nesta altura, vemos o Casillas sofrer, por exemplo, aquele primeiro golo, e depois ter a atitude que teve no segundo, o Iker porque de certeza é um dia que está mais jogo menos bom, claro. Menos bom, e aquela equipa do Porto, mas eu acho que isto, por um lado, é bom. Porquê? Porque na fase em que estávamos a perder por 2 vezes, conseguimos dar a volta. Ou seja, e o que se viu foi Porto. Aliás, o Braga marca o primeiro gol e a partir daí é Porto. Já há algumas semanas no seio dos esportistas é uma discussão que se vai tendo, e há diversas opiniões relativamente às opções de Sérgio Conceição, e falo concretamente na opção de manter Militão a lateral direito. Achas que é realmente o melhor jogador para desempenhar aquela função,
Ou achas que há outro jogador que pode desempenhar melhor essa função e o Militão passar, por exemplo, para o eixo da defesa, como aconteceu, que o Sérgio Conceição tira Pepe e passa Militão para, Luís, eu lembro, para a zona central da defesa? Eu lembro ano passado que o Sérgio Conceição colocou o Iker Casillas em novembro no banco, final de outubro, novembro. Quando é que o Iker Casillas regressa? Quando as coisas começam a apertar e o Porto precisa mesmo da experiência. Eu acho que o Sérgio Conceição joga muito com os jogadores, com a experiência dos jogadores. E aí compreendo que ele utiliza o Éder Militão do lado direito. E acho que ele vai utilizá-lo muitas vezes agora até ao final do campeonato. Claro que ele, como central, rende muito mais e é a posição natural dele. Gosto muito do Manafá e acho que ele cumpre e tem entrado bem. No entanto, eu acho que esta é a política do Sérgio Conceição. Pelo que eu tenho visto, o Herrera está esgotado, mas a experiência do Herrera é tão importante que ele mete-o sempre. O Alex Telles é a mesma coisa. Eu acho que é isto. Ele funciona muito com a experiência, porque ele próprio foi um jogador carismático também, não é? Portanto, ele joga muito com isto, com o balneário. Se repararem, o Filipe é quase intocável nele. E às vezes comete as neiras do Arco da Velha, mas o Filipe é intocável. Ele vai mexer no Pepe. Não vai mexer no... E agora podes mudar, mas mete o Pepe no banco e mete o Militão a central. Se calhar era isso o ideal, mas ele prefere ter ali aquele quarteto ao início mais experiente e depois, se for preciso, faz aquela alteração. Ele tem sempre Corona, que pode passar para o lado direito também, mas eu acho que o treinador é que sabe. Eu sou muito... O treinador depois a gente cá está para o julgar, mas no final, agora, ele é que sabe, ele é que treina com os jogadores, é que vê. Eu, na minha opinião, o que é muito é a experiência. E atenção, o Militão, no meio dos laterais direitos, não é grande espiga, como se diz, mas nos centrais, laterais direitos, é dos melhores, que ele tem pormenores fantásticos. E eu li no outro dia uma entrevista de João Félix a dizer que defesas que gosta de enfrentar, o Éder Militão foi o exemplo que ele disse, porque ele adivinha, ele sabe onde é que está, onde é que vai cair, ou seja, contraria o que dele tem de bom. Portanto, eu aí dou muito o benefício ao Sérgio Conceição. Tony, como é que viste o jogo do Porto? O Porto sofrido, é um jogo muito sofrido, pronto, aceita-se o resultado, aceita-se lá. O Porto foi superior a um Braga que está fraquinho, o Braga já há umas semanas para cá que anda a cair, desde que perdeu por 3-0 desde que perdeu por 3-0 em Alvalade, aquilo tem vindo a cair, o Braga, a jogar, e principalmente a jogar com equipas grandes. Depois, perdeu, antes do jogo, eu estive a ver e, o Franceses não joga, aquele jogador, é o titular, é o meio campo, é aquele jogador que transporta a bola e tudo. Depois tem dois erros inconcebíveis. Eu não admito que um jogador faça 2 penaltis. Não consigo perceber como é que um jogador faz 2 penaltis. O mesmo jogador consegue fazer 2 penaltis sem necessidade nenhuma. Eu não consigo entender. Podem-me explicar? Faz parte do jogo, faz parte do futebol. Isso é uma coisa que acontece, não acontece muitas vezes, Agora, pois, mas se fosse... O segundo acho que é um penalti. Agora imagina, Pedro, imagina se é um Braga-Benfica, o resultado fica 3-2 e o jogador faz as suas penaltis. Imagina, Pedro. Então, imagina o que é que... Imagina, posso dar-me um minuto? Ele logo comprou... Estás a falar de um jogador que se chama Claudemir. Sim. Um jogador... Assim, há jogadores que eu já vejo há um tempo e vou acompanhando. O Claudemir, para mim, é um dos melhores trincos que nós temos e não me importava nada que ele viesse ao Porto. Pois, olha... Espera aí. Sim. Espera aí. Quando o Braga foi jogar à Luz, eu depositava ali grandes esperanças no Claudemir, até porque era um trinco que eu sabia que conseguia suster ali. Eu vou dizer uma coisa. Foi a pior exibição que eu vi do Claudemir na minha vida. Muito pior que isto. O Claudemir que corre quilómetros. Eu garanto a ti que deve ter sido o jogador que menos quilómetros correu. Mas há aqui um problema. Mas espera aí, eu não questionei na altura. Não, espera aí, Pedro. Mas na altura, na Luz, toda a equipa esteve mal. Levar 6-0, toda a equipa esteve mal. Sim. Porque o resultado 6-0. Mas uma coisa é estás mal. Uma coisa é estás mal. Outra coisa é, em 6 jogos, aquilo que eu te quero dizer, Pedro,
é que isto, se fosse ao contrário, dava celeuma. Eu acho que um dos penaltis é desnecessário, completamente. É o segundo, sim, é desnecessário. Claro. Ele não tem nada a fazer aquilo. Pronto. Mas se reparares, por acaso, achei, porque não é muito normal os jogadores terem esse tipo de comportamento que o deveriam ter. Ele por acaso teve um comportamento digno no segundo penalti. Ele no primeiro reclama muito. As mãos à cabeça, no segundo penalti ele assume. Mas Luís, eu sei que não estás a pôr. Eu não estou a pôr o caráter nem o personalismo do Claudemir. Certo. Atenção, eu só estou a pôr é que se fosse ao contrário, o J. Marques já vinha para o Facebook hoje. Então, o J. Marques, mas ouve, eu só estou a dizer é que Benfica e Porto estão a colocar a idoneidade dos jogadores de futebol em causa. É por isso que o Mourinho tem as declarações que teve hoje e que diz o que disse hoje. Eu em Portugal sou bem de futebol, não vejo a tourada. A tourada relativa ao futebol, não é a tourada mesmo. Ele queria dizer que durante 5 anos não viu o Portugal. Ele não vê a tourada. Pronto. Ele estava-se a referir é que em Portugal não vê mais nada a não ser o jogo dentro das 4 linhas, porque o resto aquilo... Sim, mas isso é uma guerra portuguesa, uma guerra Mourinho, o que é que pois, agora, aquilo que eu estou a dizer é que quando o Benfica for a Braga, e se for a Braga, e se ganhar, e se for uma exibição convincente, e se ganhar por 3 ou por 4-0, não é? Vão dizer os eliminados do futebol, vão dizer que o Braga, pois é o Benfica B, o Braga está comprado, o Braga é isto. É o que tem acontecido, que o Braga foi à Luz Blue 6-0 e disseram que o Braga que não jogou nada. E como é que o Braga jogou? Agora jogou mal e porcamente. Então, mas agora eu não vou. E contra o Sporting? Mas eu não vou colocar. Jogou mal. Levou 3 do Sporting. O segundo jogo. 3-0. O segundo jogo. Aqui no Dragão também não jogou muito bem. Levou 3, não é? Pronto. Levou 6. Aquilo que eu estou a dizer é que o Braga tem jogado mal. E aquilo que às vezes acontece. O Braga leva 6 do Benfica. O Benfica chega ao intervalo, cada vez que vai à baliza é golo. O Benfica chega ao intervalo, o Braga tem 2 bolas sozinho e não marca, e o Benfica vai lá sempre que é golo. São jogos que acontecem. Não podemos pôr em causa. O que eu quero dizer, Luís, é que não se pode pôr em causa a idoneidade dos jogadores de futebol. Já falámos sobre isso várias vezes. É que estamos aqui a colocar em causa. Eu não quero colocar o Claudemir em causa, mas que ele faz um penalti escusado, faz, pelo menos um escusado. Se alguém aqui, Tony, mandou o assunto para cima fui eu, porque isto calhou para o nosso lado, para o nosso, entre aspas, Tony, para o lado do Pedro. Tony, não. Porque se calhar para o lado do Vítor era o Pedro que falava. Não, mas eu ainda agora te dei o exemplo do Claudemir na Luz. Ouviste-me aqui falar disso? Não, estás-me a ouvir agora. Só para te responder a ti, mais nada. Eu continuo-te a dizer, continua a ser um jogador que eu aprecio imenso. Ao contrário do Braga-Porto, em que a equipa do Braga jogou bem, não é? Também jogou bem. No Braga-Benfica, o Benfica-Braga, toda a equipa do Braga jogou mal, toda. Não há um que se aproveite. Pronto. É só essa diferença. Mas pronto. Agora, vitória do Porto justa, sim senhora, não há nada a apontar. Só tenho mais uma dúvida, desculpem lá, mas é sempre a mesma dúvida que eu tenho. Jogos importantes, árbitros do Porto, sempre. Eu já venho a falar disto desde o início da época. Sabes quem está? Desde o início da época. Aquele que não viu aquela mão de posição contra o Benfica. Não sei, ele é benfiquista? Eu não sei o clube é que ele é. Eu não sei. Luís, tu sabes que, e se forem pelos programas, sabes que é uma luta minha. Eu sei. Todos os jogos importantes, todos os jogos em que o Porto precisa, há um árbitro do Porto. Quem são os melhores árbitros? De que associação são os melhores árbitros? Carlos Xista, não é de Porto. Agora me acabaste de dizer que o Carlos Xista é Sporting. Que ele não gosta de apitar o Sporting porque ele não conhecia o Sporting. Não é do Porto. dizer que é um bom árbitro. Não, porque até são todos maus. Sim. Em Portugal são todos maus. Mas quem são os melhores? Só um. Quem são? Só um. De que associação é que é? É do Porto, mas só um. Pronto. Qual é o outro internacional a seguir? Só um, não vejo mais nenhum. Qual é o outro internacional a seguir? É o Jorge Sousa. Qual é a associação? Olha, o Porto. Então o que é que é? Desculpa, aquele de Setúbal também é internacional. Tens vários. Tens vários. O Paixão também é internacional. O Paixão também é internacional. O Paixão já não está. Mas também está no vídeo árbitro. Já não está a apitar. Também é internacional. Não vais com os internacionais. Em Portugal temos um árbitro só. Mas para os grandes jogos, que árbitros é que tu queres que se nomeiem? Nomeiam-se outros árbitros, tem-se nomeado Luís Godinho. Porquê que o Miguel não apitou o Porto? O Hugo Miguel, quer dizer, tu vês-me falar. Porquê que o Hugo Miguel não apitou o X é conotado com o Sporting. O Hugo Miguel não é conotado com o Sporting. Não, nada disso. Manuel Mota, porquê que não apitou o Porto? Não apita, ele apita o Porto.
Estou-te a dar nomes de árbitros que apitam. Mas achas que o Manuel Mota tem capacidade? Outro lado. Depois, olha, por exemplo, o jogo de ontem, que tu vais falar do Manuel Mota, diz-me lá, o jogo de ontem. Dois grandes erros capitais. Com influência no resultado. De Braga. Com influência no resultado. Dois lances capitais com influência no resultado. É um bom árbitro. O Sporting foi. O Sporting tem uma expulsão do Ristócio absurda. E o segundo gol do Sporting é completamente fora do jogo. Fora do jogo porquê? Não? O segundo gol é um golão. Já vamos. É um golão ao do Bruno Fernandes. Desculpa lá. Quem baixa a cabeça é o Coisa. Desculpa lá. O Acunha... Ok. Esta cabeçada a bola vem para o Acunha. E o Acunha vai centrar. O Acunha não está fora do jogo. Não, está ali o outro. Está ali o outro a virar o guarda-redes. Está ali a virar o guarda-redes. Está antes. Meus amigos. Olha ver a imagem. A bola vem para aqui. Não, está muito antes. Não. Posso pedir um favor? Vamos passar isto à frente. Quem está a ouvir o programa não está a ver as imagens que vocês estão a ver. Segundo o Pedro, e vamos já falar no jogo de Sporting. Mas olha, esse lance. Aquele árbitro do Porto, também o Costa, também não apita Porto. Aqui ainda apitou hoje. Então não apitou. Nessa época tu estás-me a dizer. É sempre os mesmos. Não é sempre. É para os grandes jogos, são iguais para tudo. O Benfica Sporting é uma coisa. Pedro, eu quero ver. Queres era o Miguel agora. Nem sei quem é o Marco amanhã. Mas já agora, António, já que estás a falar. Tirando um. Já que estás a falar. Tirando o Copeiro de Braga. Não, mas já que estás a falar na arbitragem do jogo de Braga, achas que o árbitro tem alguma interferência no resultado final do jogo? Não teve, os penaltis são... Estás a pôr em questão o primeiro penalti? Eu não vi o jogo, foi uma hora, foi uma hora, Luís, eu vou dizer, não vi o jogo, foi uma hora em que, tinha outras coisas para fazer, não vi, às 3h30 da tarde, depois vi o resumo, e vi os lances, sim. E ambos os penaltis são penalti. Eu fiquei muitas dúvidas no primeiro, mas depois tens aquele programa, o juízo final, tens outras câmaras, que é o que a BTV faz. Ambos são penalti. Eu só questionei porque é que é sempre do Porto. Não estou a dizer que ele teve influência neste jogo, Luís. Não estou a dizer isso. O árbitro esteve bem naqueles dois lances. Eu não vi o jogo todo. Não vi o jogo. Vi os resumos e naqueles dois lances, que são lances sim, que decidem capitais e com influência lá no resultado, esteve bem. É penalti. Não tem mais nada a dizer. E a vitória do Porto é justa, não é justa. Pedro, queres destacar alguém que se tenha evidenciado na equipa do Porto no sábado? O homem do jogo foi Tiquinho. Acaba por ser o Soares, porquê? Porque eu acho que foi toda a gente jogou bem. Não tenho aqui a apontar uma grande individualidade, destaca-se o Soares pelos golos. Não, o Brahim entrou e mudou o jogo todo. Mas isso são as cartas que se lançam, não é? Por isso é que está lá o treinador, não é? É que jogar com o Otávio no lugar do Brahim não é uma coisa. São opções, lá está. Está-se corrigiu, identificou, corrigiu, deu um resultado. Eu entendo. Não achas que o Porto, que Sérgio Conceição... Não, eu gosto, atenção, que eu gosto. Não, eu gosto do Brahim. Ele vai embora e não vais pagar. Eu sinceramente tenho uma interpretação para isso. É muito simples, se vocês repararem, e nós falamos acerca disso durante o jogo, no sábado. O Braga surpreende tal e qual como o Porto surpreende no 11 inicial. O Porto surpreende efetivamente sem o Brahim e com o Otávio. Mas o Porto tem jogado ultimamente sem Brahim a titular. Jogou um jogo. Os últimos jogos. Dois jogos. Sim, são os últimos dois jogos. Que não tem jogado a titular. Ele está o Porto tem que gerir. Vejam se não concordam comigo. O Braga também surpreende a jogar com dois trincos. Pois, porque não tem Fran Sérgio. E o francês. E Sérgio Conceição. Nós não temos o Abubacar. Então, e Sérgio Conceição, talvez. Vocês não têm o base doce. Então não é assim. Estás-me a dizer que o futebol é francês. Desculpa lá. Pedro. Não tem base de temos lá o Luís Filipe que marcou 2 gols. Exato, já lá vamos. Então está lá um avançado. O francês tem outro vê se não concordas comigo. Não achas que Sérgio Conceição pode ter, e era um jogo decisivo para o Porto, se calhar sim, são os jogos mais difíceis do campeonato até ao fim da época para o Porto. Sérgio Conceição entrou numa de contenção a ver o que é que o jogo ia dar, no outro poderá ir para a segunda parte. Sim, Luís, concordo. E tanto concordo contigo, e se essa for a lógica e o pensamento lá de Sérgio Conceição, acertou em cheio. Chegou ao fim. Atenção, estás a falar um jogo que o Porto não pode perder, nem chegou ao fim e deu 2-3. Assim como eu te disse há bocado, Luís, que o Tarab foi uma aposta acertada na Mouche, porque chegou ao fim e ganhou 1-0, e ele jogou bem.
Digo do Sérgio Conceição igual. Atenção que eu não olho aqui a cores, nem uma nem outra é a minha cor. O Sérgio Conceição também foi na MUS. Chegou ao fim, 3-2, ganhei. Brahim jogou muito bem, alterou o jogo, era o que eu queria. Por isso é que ele entrou. Era o meu pensamento, jogou muito bem, ganhámos o jogo. O Tiquinho, desculpa lá. Se vocês não sabem, eu posso-vos dizer, em Braga é um estádio talismã para ele. Ele marca sempre. Já pelo Guimarães ele marcava lá sempre. O Tiquinho gosta de jogar em Braga. Ok, Pedro, tendo em conta a vitória... Não sei se ele está-se a rir, mas ele se calhar não sabia. Já joga contra o Braga contra o Sporting. Sim, ele contra o Sporting marca muito. Marca muito. Pois marca muito. Eu sei. Eu vou dizer mais, ele está farto do Pedro, eu vou-te dizer, Luís, desculpa lá, aqui para rir, eu vou-te dizer. O Pedro gosta de falar do Sporting, ele quer passar pelo Sporting, ele vai falar do Sporting. Porque ele sabe, eu não sei, ele tem qualquer coisa com o Sporting, eu ainda não percebi, ele tem que me explicar o que é. Não sei se é por ele já não ganhar ao Sporting há 10 anos, em Alvalade, não sei porque é, que ele não sei, está sempre ali, não percebo. Tendo em conta a vitória, e é uma vitória importante em Braga, e tendo em conta os jogos que faltam até terminar a Liga, continuas com o teu pensamento que o Porto vai ser campeão e que o Benfica vai escorregar? Continuo. Acho que, e nesta jornada, acho que conseguiu-se constatar isto. O que eu disse há bocado, o Porto pode não conseguir força, mas vai buscá-la, seja onde for. Não desiste, sempre em cima. Claro que o cansaço, as coisas todas é inevitável, mas ao contrário do Benfica, que eu acho que está a jogar muito no... Vamos ver o que é que isto vai dar. E acho que é aqui a força das duas equipas. Aqui é que é a verdadeira diferença. Três. O Kaiser disse que está na luta. Não. Está-se a rir, desculpa, o que é que o Kaiser disse esta semana? Uma coisa, meu. O que é que o Kaiser disse? Ele está-se a rir porque o que é que o Kaiser disse? Sim, mas o Kaiser o que é que disse? António, o Trump diz tanta coisa. Então o que é que tu queres? O Trump diz tanta coisa. Pronto, eu ouvi o Kaiser dizer que estava na luta, por isso... Está na luta pelo terceiro lugar. Não, está na luta pelo campeonato, pelo título, ele disse isso, por isso... Foi uma tradução. Por isso é que eu te corrigi, Pedro, foi só isso. Foram as palavras dele, não foram as minhas. E vejo o Porto, isso é um desejo, sobretudo, vejo o Porto mais forte nestes parâmetros que se calhar são decisivos, vão ser decisivos, e depois isto é muito jogo a jogo. O Porto se calhar amanhã tem um jogo mais tranquilo, mas também não pode descurar. O Benfica se calhar na quarta-feira vai ter um jogo bastante mais exigente. Depois temos na próxima semana a Liga dos Campeões, Liga Europa, depois isto vai tudo mexer, andar um bocadinho à volta disto. O Sporting, muito provavelmente, se calhar, quarta-feira para acabar a época, logo ali. Quer dizer, depois vai andar a jogar aqui para o terceiro lugar, entrada na fase direta de grupos. Antes de passarmos... Eu sei que o Pedro não quer que a época acabe na quarta-feira para o Sporting. Eu sei que o Pedro não quer que a época acabe na quarta-feira para o Sporting. Não quer. Mas, Luís, espera aí, não quero. Mas também deixa-me lembrar uma coisa aqui ao Pedro. Também quero lembrar uma coisa, que é o Sporting, se passar com o Benfica, como eu desejo, e como todos os sportinguistas desejam, como é óbvio, provavelmente vai enfrentar o Porto numa final da Taça de Portugal. Só para lembrar o Pedro que ele já não se lembra de ter ganho uma final ao Sporting, porque as últimas finais eles perdem sempre. Sim. E só para lembrar ao Pedro que o Sérgio Conceição contra o Sporting em finais perde sempre. E em provas eliminares é sempre eliminado. É só para lembrar ao Sérgio. O Sérgio Conceição é sempre eliminado. Lembra as pessoas o que é que o Mourinho disse hoje do Sporting? Não disse já que há bocado vieste falar do Mourinho, o que é que disse? O que é que ele disse do Sporting? É o jogo da vida dele. Acabou ou morreu. É o jogo. Mas disse uma coisa. Diz acabou, se o Sporting perde. Claro, acabou a época. Pronto, mas toda a gente estás a arrumar as botas. Toda a gente sabe que o Sporting, que o jogo de quarta-feira, que é mais importante para o Sporting. E nós andamos aqui a discutir e eu estou preocupado com a Taça de Portugal, Liga dos Campeões, campeonato. Não estás nada, Liga dos Campeões, não te preocupes que o Liverpool vai-te resolver o problema. Mas não te preocupes que o Liverpool resolve o problema. Espero, sinceramente, Luís, desculpa lá, e sei que vou falar para o Pedro só, está para os ouvidos, espero, como português, não passar pela mesma situação do ano passado. Espero, como português, que o Liverpool não venha aqui e que jogue da maneira que jogou e que dê 5. Eu, como português, espero não levar 5 em casa e 7 fora. Espero não levar. Também já levaste. Não levei nada. Não levei. Diz lá. Agora. O Tony gosta de dizer. Também já levaste. E agora os portugueses em casa. Vou já.
Agora, o que eu estou a dizer, é um jogo importante para o Sporting? É claro que sim. Confio na equipa do Sporting, confio. Já não perde, tem 6 ou 7 vitórias seguidas. Pá, joga bem ou joga mal, tem 6 ou 7 vitórias seguidas. Sim, é verdade. Certo? E é um tónico. Pronto. E é assim, e digo-te uma coisa, Luís, às vezes o rir, o desvalorizar, Sim, calha mal. o pensar que é fácil... Sim. É que podemos estar daqui a um mês. Eu penso a esquecer que o Porto ainda tem que chegar com o Sporting. Podemos estar aqui daqui a um mês e meio. O Pedro a dizer que o Arte foi um ladrão, porque o Sporting empatou aqui no Dragão e o título foi para o Benfica. Pode acontecer. Pode acontecer. E o Pedro depois é que não vai poder ver o Sporting. É verdade. Mas aí ele tem alguém. Deixa-me mandar. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer tu perderes aqui e não ficares em terceiro. Sim, olha, tu ficar em terceiro e quarto, a coisa é igual. Deixem-me mandar um comentário que eu acho que faz sentido, de um ouvinte nosso, o Nuno Dias, em que diz que o Porto, para a Liga, nos próximos jogos, joga sempre primeiro que o Sport Lisboa e Benfica. E que isso, diz ele, caso ganhe, sempre vamos ver a tremideira do lado do Benfica. Concordas com isto, Pedro? Concordo, mas isto vem do calendário das competições europeias, mais nada, só por causa disso. O Porto joga à terça, quarta e o Benfica joga sempre à quinta. Portanto, o Porto à partida irá jogar, até enquanto tiverem os dois nas competições europeias, irá jogar sempre primeiro que e vês isso uma vantagem para o Porto? Vejo. A priori. Vejo, mas é uma vantagem e o campeonato muito... há 2 anos foi significativo nisto. Tem muito a ver. E a pressão, o Porto ganha ao Braga de tarde, depois a seguir ao jogo do Sporting não causa pressão no Sporting, mas a seguir causa logo pressão no Benfica. Porque o Benfica aos 80 minutos, já vos disse, se vocês repararem bem, já subiu-os. Aquilo já estava a ficar mal. Estava a ficar tremido. O Porto perde um jogo ou empatou não sei com quem, ou perdeu, e o Benfica a seguir empata. Há 2 anos. Ainda há 15 dias atrás, o Porto perdeu ou empatou. Quem? Porto perdeu com o Benfica, não perdeu com mais ninguém. Não houve um jogo em que o Benfica... Não, o Porto perdeu com o Benfica. E perdeu com o Guimarães na segunda jornada. Depois só perdeu com o Benfica. Tem 3 derrotas, 2 com o Benfica e uma com o Guimarães. E o Benfica empatou a seguir. Não vejo... É assim, porque o Porto se ganhar está à frente. Muito bem. O Benfica tem campo, coloca o Porto... Para terminarmos o assunto do Porto e para passarmos ao Sporting, vários ouvintes do nosso programa, com quem eu me cruzo diariamente, pediram-me para não deixar escapar um assunto que ainda hoje foi falado na comunicação social, que são, mais uma vez, eu suponho, independentemente da cor clubística, eu acho que são pessoas que têm alguma responsabilidade e que já ocuparam cargos de evidência a nível político nacional. Vocês com certeza já sabem o que é que eu estou a falar, deste antigo secretário de Estado e Seixas. Exatamente, que preferiu umas palavras não muito bonitas sobre Sérgio Conceição. É a segunda vez que acontece estas situações. Pessoas, eu quero-me parecer e quero acreditar sinceramente que o Benfica não tem absolutamente nada a ver com isto. O que é certo é que são pessoas... Um é benfiquista, neste caso o Seixas é sportinguista. Exatamente. O que é que eu quero saber, principalmente de ti, Pedro? Achas que isto abala o Porto, ou pelo contrário, pelo aquilo que nós conhecemos do Porto, vai trazer mais força e mais carro ao Sérgio Conceição para contrapor isso? Quem ficou mal foram aqueles 2 senhores. Por isso é que eles depois vêm pedir desculpa. Eles pediram desculpa. Por isso é que eles depois vêm pedir desculpa. O mal está feito. Aquele senhor ontem, acho que foi 1 milhão de tweets. Ele até pediu. Porque ele teve que fechar aquilo porque ele já não conseguia. Ele não chamou só ao Sérgio Conceição. Chamou-me a Jabarda a mim também. E aos portistas. Chamou-me a mim também. Em que aspecto? Não. Quem defende? Bruno Carvalho. Sim, no final. Sim, também. Também me chamou a mim, por isso. Luís, eu digo, acho que pior é para eles. Apesar que são pessoas que já, neste momento, já sugaram tudo e agora... É lamentável. As responsabilidades. Continuo a dizer, não ligo isto, não identifico, não é? Ao clube, que são simpatizantes.
até porque não são nada no clube, fica-lhes mal essencialmente pessoalmente a eles. E a resposta do Sérgio é dada... O seu Seixas, eu ontem tive a oportunidade no Twitter de lhe responder, e insultei, não insulto aqui, não digo o que é, mas insultei-o mesmo. Porque no fundo, desculpa lá, o que ele diz... Sim, não tem lógica, não tem lógica. Nós já não gostamos daqueles cartilheiros que insultam, mas... Se tu dizes isso num café, com um amigo, é tudo muito bem tratado, tudo bem. Num grupo De amigos, tudo bem. Palavras agora, e essas coisas todas. Pessoas com responsabilidade. E eu não tenho responsabilidade nenhuma, não consigo chegar atenção, independentemente de onde elas venham. Sim, com o Sérgio ou o Laje. Eu não consigo dizer que o Sérgio ou o Laje são jabardos, não consigo dizer isso. São pessoas, são homens. Hoje estão no Porto, amanhã podem estar no Sporting, devem ser respeitados. Só isso. Isto também vive, isto é sobretudo o clima que se vive no futebol. Pois é o clima. Hoje em dia estamos é mesmo, até o insulto gratuito, que eu continuo a dizer que é a arma dos mais fracos, portanto, e se calhar eu fraquejei ontem porque eu insultei. Mas isto está de tal maneira inflamado que qualquer pessoa já. E reparem uma coisa, isto está a passar um bocado ao lado, mas reparem bem que está mesmo muito, muito inflamado. Porque a sucessão de comunicados, respostas dos gabinetes de comunicação, Porto e Benfica, tudo, qualquer coisa, serve para ligar. Por exemplo, o dia 1 de Abril, que eu me lembro vagamente, se brincar um bocadinho com o futebol, hoje, não sei se repararam, mas hoje foi batalha entre Porto e Benfica, desde os tweets oficiais até às páginas. É muito mal, porque hoje não se ouve lá nas televisões. Não se ouve falar aquela jogada em que o Brahim pega na bola, dá ao Teles vai à linha e cruza, aquelas táticas, nada. O Félix faz isto ou aquilo, nada. Discute-se o quê? Meios para a frente, meios para trás, e pá, corrupção. Isto tem tudo a ver com os milhões, com o dinheiro. Isto tem tudo a ver. E repara uma coisa: desde que esta fórmula da Liga dos Campeões foi alterada, repara na competitividade, ou seja, o quanto custa um ponto. E meus amigos, e aquilo que os clubes querem, que eu já li por alto, aquilo que os clubes querem é para acabar com os campeonatos nacionais. É um campeonato europeu, subida e descer de divisão. Sim, mas é a Liga Europeia, subida e descer de divisão. Acho que isso vai ser difícil. Mas aí é difícil porque se tivesse um clube português é muito. Na primeira divisão europeia, sim. Provavelmente um. E depois os outros andam a lutar para subir. Da terceira para a segunda. Não, na segunda. Não, os outros, o Sporting e o Benfica, na segunda fica. Sim, porque 16 clubes. Tu quando tiveres essa realidade, o investimento dos clubes ingleses, o 18º, investe 500 milhões enquanto tu investes 100 e vai ter muito melhores jogadores que tu. E tu vais jogar contra ele e vais perder. Mas isso é o que vamos caminhar, Pedro. Porque tu vês a UEFA, tu vais jogar, os clubes portugueses vão cair. Pois vão. A única hipótese que tem duas hipóteses de não cair. Primeiro, é perderem as maiorias das SADs para milionários quaisquer e haver investimentos brutais, ou o que disse o Presidente da Liga Espanhola, que é a realidade que ele diz que vai, e eu, por exemplo, este ano é o que estamos a ver e para vai dizer, o que é que isto vai acontecer? Todos os anos o Benfica e o Porto vão ter orçamentos de 200, 300 milhões a subir, sempre, com as vendas e Liga dos Campeões, e depois vai ter um Braga, um Sporting com 60, 50 milhões, e depois outros por aí abaixo. O fosso vai ser cada vez maior. E aqueles dois únicos clubes é que vão ser os clubes que vão lutar lá em cima. Porquê? Porque os outros, nem na terceira divisão vão caber, vão para ali abaixo. Pois. Era um tema que eu gostava de trazer num próximo programa e não pode ser hoje. Não, é a realidade. Porque hoje em dia... Mas também temos que olhar nesse aspecto, e fica só um ponto, é a minha opinião, temos que olhar também nessa ponte à gestão desportiva dos nossos clubes. Isto porquê? Porque tu, por exemplo, este ano tens o Porto, que até ao momento, em receitas de Champions e vendas de jogadores, já deve estar muito próximo de 200 milhões de euros. É o que eu estou a dizer, o que ele disse foi... E o que é certo, ou seja, um orçamento de 200 milhões de euros para qualquer equipa, mesmo mas espanhola... Mas o Porto não tem um orçamento de 200 milhões. Não, eu estou a dizer a receita. E mesmo assim era o maior, com 90 milhões. Mas para o ano pode ter um orçamento muito superior. Receita. E é o que vai ter, porque isto entrando vai ter um muito maior. E o presidente da Liga Espanhola dizia isto. Repara uma coisa, o Benfica este ano vai ter um orçamento, se calhar... Um orçamento, ou se vai faturar 300 milhões. Depois o orçamento não são os 300, mas porquê? Vai ganhar dinheiro na venda daqueles jogadores emprestados, que vai faturar e vende mais um miúdo ou dois. Mas não te esqueças, mas isso é depois ganhou mais 50 na Liga dos Campeões. O Porto, do 11 principal, praticamente só tem um ativo agora para
um bom ativo lá com um bom mercado, ou dois ou três com um bom mercado, porque um ou dois ou três, ou... o Militão já está lá vendido, não é? Certo. 50 milhões. E bem vendido. Pronto, esse já está, eu não estou a contar com ele. Sim. Depois tem Alex Telles. Estamos a partir de trás. Tem Alex Telles, que é muito lá pretendido. Alex Telles. E tem Danilo. E o Marega. Marega não sei. Põe muitas reticências. Herrera vai a custo zero. Brahim vai a custo zero. Tens o Filipe? Não tem assim lá tanto mercado. Alex Telles, sim. Isso é o que tu estás a dizer. Alex Telles e Danilo, para mim, são os jogadores com mais mercado E o Pedro atualmente. disse, bem, Marega tem muito mercado. Não sei. Marega não tentou forçar a barra no início da época, porque já tinha uma proposta no início da época de 35 milhões para o Porto. Os valores chegam àquilo que Porto quer lá para Marega. No início da época estávamos a falar de 35 milhões para Marega. Eu se vender o Alex Telles 40 milhões e o Danilo 40... Mas, Luís, mas é uma coisa que... Sim, perto dos jogadores e perto da qualidade na equipa, claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas tu lembras o que é que tu falas? Lembra todos os anos que se vai descobrir. Claro, sem dúvida. Mas lembras da tua conversa ano passado? O Luís lembra-se. O quê? Quem queria ser o substituto do Marcano? Porque o Marcano era o capitão, mas acertou. Vamos buscar um substituto que é tão bom ou melhor que o Marcano. Sim. E jogou aqui meia dúzia de meses e ainda ganhou. Eu acabei de dizer ao Luís, não é todos os anos que se acerta. Acertaste lá no Militão. Mas eu dou o termo de caso e que Porto falha. Sim, claro, mas tem de casos. Vamos ter que falar de Sporting, o tempo está-se a esgotar. Tony, uma vitória boa em Chaves, 3-1, sem margem para dúvidas relativamente à vitória do Sporting. Não tem margem para dúvidas. Como é que viste o jogo? E deixa-me desde já perguntar, e eu já te disse a semana passada, note um bocadinho... em contraponto relativamente ao Sporting, principalmente à gestão. E desta semana houve desenvolvimentos e queria também saber a tua opinião, se continuas ou se ainda estás mais convicto daquilo que tens defendido, se achas que estes últimos acontecimentos mudaram um bocadinho a tua opinião. Cada vez me acredito mais que o homem está completamente inocente e as provas vão começar a aparecer. O homem... Bruno Carvalho. Afinal já é um clube, afinal o Sporting também fez um acordo com um clube de África, ou da China, e há aí muito dinheiro envolvido. Há aí muito dinheiro envolvido e é Varandas. Depois há outra coisa... fora do futebol um bocado. Fala-me primeiro de jogo e depois falas sobre isso. Eu só gostei da vitória do jogo de Chaves por duas razões. Primeiro, o Sporting ganhou e está no terceiro lugar. Fez o mínimo possível. QB lá para ganhar o jogo, não fez nada mais do que isso. O Sporting estava a jogar contra 10 e o Chaves empata. A jogar com 10 empatou o jogo e o guarda-redes do Chaves estava a fazer uma grande exibição, aleijou-se e entrou o suplente a frio e aquele golo, mas o central baixa-se e o guarda-redes não conta com esse, pronto. Mas jogou o QB e depois, claro, tem Bruno Fernandes e uma equipa tem Bruno Fernandes, para mim é o melhor jogador em Portugal. O homem marca golos de todos os feitios e é ele que joga. Mas eu também te digo uma coisa, Bruno Fernandes brilha na equipa do Sporting, ele porquê? É um homem com um olho em terra de cegos é rei, e ele ali, aquela equipazinha, aquele Godel, aquela equipazinha é fraquinha, e ele logo sobressai. Por exemplo, se puser lá Bruno Fernandes numa Juventus ou no Real Madrid, ele não sobressai tanto. Ali, claro que ele é o melhor, mas é que não há margem para dúvidas. E ele, a Acunha e pouco mais. Ele e o Acunha e pouco mais. Mas pronto, mas jogou muito bem. Jogou também muito bem, gostei de ver Luís Filipe, gostei. Os centrais, Matia é um senhor e continua a ser um senhor ainda. Ritovski mal expulso, uma expulsão aberrante. Mais uma vez, Barandas foi insultado pelos adeptos do Sporting e pela claque e por quem estava em Chaves. Há imagens que se vê quando ele vai agradecer à claque, quando vai com a equipa, quando atravessa o campo e vai. Esta é a parte que o Mourinho não gosta do futebol português, que não vê. Foi insultado. Porque a gente não pode aplaudir um homem que tomou o poder lá para o assalto. Não. A gente não vai aplaudir um homem que toma o poder para o assalto, não é? Se houver um homem que toma o poder lá do governo português por assalto, a gente não vai aplaudi-lo, é óbvio. Pronto. E eu não consigo aplaudi-lo. Mas o Sporting fez o mínimo. Depois, há aquela expulsão de Ristovski, das duas uma. Ou o Ristovski não quer jogar contra
o Benfica e não gostam, já é a segunda vez que acontece. Na véspera do jogo lá com o Benfica ele é expulso, já é a segunda vez. Sim, é verdade. O homem tem azar. Quando vai jogar com o Benfica é expulso. Mas ele é mal expulso. É mal expulso. No mínimo. A segunda vez é mal expulso. No mínimo dos mínimos. Antes de jogarem contra. Benfica. É a segunda vez que acontece. E o Sporting pediu celeridade na resolução que o Sporting reclamou e pediu celeridade. Da outra vez. Mas também não faz sentido, António, aquele comunicado onde pedem para o Conselho de Disciplina se reunir ontem de emergência para discutir esse. Eu vou-te explicar, Luís. Eu vou-te explicar. Mas aí o Sporting. Eu não posso estar sempre a criticar o Vagandas por tudo e por nada. Há aqui uma coisa que ele tem razão, o Sporting. É que na outra vez. O Sporting foi avisado 1 hora antes do jogo. 1 hora, ok, antes do jogo que ele podia jogar. Claro, ele não estava convocado, não estava nada, não ia chamar o homem a casa, não ia buscar-lo a casa, não é? Claro. E o Sporting pede celeridade para ter pandamento, dizer assim, o homem pode jogar um dia antes, ou o quê? Por isso é que... E se trabalhar ao domingo, eles são pagos para trabalhar ao domingo. Não se põe sem dúvida. Os jogadores jogam ao domingo. Eu trabalho às vezes ao domingo, quando é necessário. O Sporting pediu, porque da outra vez... deram razão. E o Sporting, o arte, que não cabe na cabeça de ninguém. Claro. E expulsaram os jogadores daqueles. Pronto. Que é o único off de direito que o Sporting tem em condições. Como é que viste o jogo de Sporting? É assim. Eu vou ser o mais sincero possível. Ultimamente, custa-me muito ver os jogos de Sporting. Muito. É uma pobreza mesmo franciscana aquilo. Tenho só o Bruno Fernandes, porque realmente é um jogador fora de série e que leva aquela equipa toda às costas. Do resto, Jesus, que pobreza. O Chaves jogou mal. O Sporting mal jogou. O segundo golo completamente fora de jogo. No final, a única coisa que eu tenho a dizer do Sporting realmente foi que o Ristovski foi mal expulso, porque de resto zero. O Sporting é de uma pobreza aquilo a jogar, meu Deus, e já a jogar quase sem pressão nenhuma. Não percebo, não entendo. Custa-me ver, acredito que é daqueles jogos que me custa ver, porque são maus jogos, futebol, joga-se mal. Quando a bola vai, o Bruno Fernandes, depois sai um gol daqueles, que é excepcional, que lá está, é a única coisa que nos mantém ali um bocado agarrados, e é o ter que fazer o programa e ter que ver o Sporting, porque muito sinceramente, é o que eu digo, eu já ano passado trocava a Fórmula 1 pelo Sporting, este ano troca a Fórmula 1, a MotoGP, troco tudo, mas pronto. É assim, sou obrigado a concordar com o Pedro, porque foi um mau jogo de futebol. Foi que o Sporting jogava a bola contra a DER, não pode lá sofrer o gol. Mas há quanto tempo é que o Sporting não joga bem? Há quanto tempo é que o Sporting não joga bem? E há muito tempo o Sporting está... Porque o Sporting, repara, não há... Quando tu tens por cima de ti um chefe que não exige ti, tu fazes o que te apetece. Não há exigência no Sporting. Não há exigência. Culpa só no Varandas. Não é só no Varandas, é em toda a maioria dos sócios votou para o Varandas. Tânia, posso fazer uma pergunta? Mas deixa-me dizer uma coisa, porque é que eu também gostei da vitória? Porque este senhor que está em Chaves, há meio ano atrás, disse: agora os treinadores portugueses sabem como é que vão dar a volta ao Kaiser. O Kaiser foi-lhe dar 13 outra vez em casa dele. 3. Outra vez deu 5, agora deu 3. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Ao seu Mota. Deixa-me fazer-te uma pergunta e terminamos depois o programa com a tua opinião acerca do teu Sporting, que eu sei que tu andas um bocadinho triste com toda a situação. Triste porque então, assim, e em off nós falamos sobre isso. Ontem o Sporting conquista a Taça de Portugal em futsal. Como eu te disse, não vi o jogo, não tive possibilidade de ver o jogo. No entanto, quando cheguei a casa estava a fazer um zapping na televisão e ainda apanhei na Sporting TV os comentários ao fim do jogo. E retive as declarações, eu sinceramente agora não me lembro o nome, mas com certeza tu saberás. O diretor do Sporting passa atividades amadoras. Foi aqui na... Exatamente, o Luís Albuquerque. Ele ontem, sinceramente, a mim tocou-me. Porque notou-se que o homem não conseguia festejar. A preocupação dele era em unir o Sporting. Ele ontem... que era um momento de felicidade, quero eu acreditar, para todos os sportinguistas. Não sei se tiveste a oportunidade de ver as declarações dele no fim do jogo. Tiveste? Sim, eu li. A dor dele era a união de Sporting. E nisso eu acho que ele tem um bocadinho de razão. Porque vocês ganham, por exemplo, ontem conquistam a Taça de Portugal em futsal contra uma grande equipa que lidera o campeonato atualmente, o Benfica. O que é certo é que, e tendo em conta tu, por exemplo, tu dá uns tempos para cá, que no tempo
do ex-presidente eras um defensor acérrimo para o bem e para o mal do teu clube, neste momento eu noto-te um pouco dividido. Claro que sei que queres, e conheço-te há algum tempo, queres sempre que o Sporting ganhe. No entanto, nota-se em ti que não estás satisfeito com a gestão do Sporting. E a pergunta que eu te quero pôr é esta: independentemente da tua insatisfação, e se calhar de muitos sócios e adeptos do Sporting que pensam exatamente como tu não achas que neste momento, e para o bem do Sporting, independentemente de tu não concordares, mas por exemplo nestes últimos programas eu vejo-te constantemente a criticar o presidente do Sporting, eu ainda não te vi fazer, sinceramente, não sei se tens noção disso ou não, eu acho que tu nunca fizeste aqui num programa um elogio ao atual presidente do Sporting. E o que eu te quero questionar é exatamente isso. Achas que, e tu que dás voz aos sportinguistas numa rádio, achas que não é tempo de se parar um bocadinho com isso, independentemente de achares que tens toda a razão e que o Bruno Carvalho que não deveria ter saído e toda essa situação, não achas que neste momento é a altura dos sportinguistas se unirem à volta do Sporting? Independentemente de quem é o treinador, ou de quem é o treinador, ou de quem é o presidente, ou das opções que possam ter, não achas que o Sporting está, eu não queria dizer tão mal, porque pode ser mal interpretado, mas não achas que há tanta divisão interna? Sempre houve no Sporting, e tu já falaste várias vezes aqui nisso, e todos nós que acompanhamos o Sporting temos noção disso, mas sinceramente eu acho que nunca chegou ao ponto que está agora. Porque o Sporting está realmente completamente dividido. E ontem esse diretor de Sporting, eu tive a ouvi-lo cerca de 10 minutos, a frase do homem era a divisão, para as pessoas se unirem à volta do Sporting, para apoiarem o Sporting. Não achas que é isso que faz sentido, tá? Eu ontem, em relação ao que me estás a perguntar, vou-te responder muito lá sinceramente. O Sporting teve essa oportunidade, que era quando o Presidente da Assembleia Geral quis provocar eleições, era deixar ir os candidatos que estavam disponíveis para eleições, ir a eleições. E aí, nesse dia, Bruno Carvalho ia a eleições, e se realmente perdesse, não havia divisão do clube. Não havia. Então foi dado aos sócios de pronunciarem se queriam que ele continuasse, não queria. Estás a querer virar a coisa sem hipótese nenhuma. Pedro, sabes perfeitamente, naquela Assembleia Geral, para já se colocam muitas dúvidas sobre a contagem dos votos. Segundo, sabe perfeitamente 70 e tal por cento. Posso falar, posso responder? Deixa eu terminar. Pedro, sabes perfeitamente que há ali muitos sócios do Sporting que têm muitos votos, que o Sporting ainda tem os estatutos que ainda estão antigos. Certo. Junto ao Benfica. E continua a festejar. Agora não está o presidente sentado no camarote e o Sport a marcar golos ele assim. Por amor de Deus. Depois, as contas, depois não há quem não tenha credibilidade. O Sport atualmente não tem. Quer dizer, então,
E depois outra coisa, o ataque ao Alcochete, uma das jogadas foi detida, mas isso não tem nada a ver com o ataque ao Alcochete, tem a ver com outras coisas. Mais uma coisa, a Polícia Judiciária está prestes, por aquilo que eu tenho lido, por aquilo que eu sei, a Polícia Judiciária está prestes a finalizar o ataque ao Alcochete. Aliás, a lei obriga a isso, os dias já obrigam a isso. E quando isso tudo vier cá para fora, quando tudo se descobrir, aí temos outra opinião. Agora, o Sporting está completamente dividido, está completamente. E agora tu vês os estádios de Sporting. Mas concordas que isso só prejudica o clube neste momento deveria ir para eleições. E o candidato que ganhasse, porque mais uma vez... Nas eleições de Sporting, que está a falar, mais uma vez, quem ganhou por votos? Espera aí, quem ganhou por votos? Não foi o Varandas. Tu foste votar, não foste, nestas eleições? Ninguém te apontou uma arma à cabeça para votar sem a ABLC. Não, mas mais uma vez, Luís, quem ganhou estas eleições por votos, por pessoas... Está bem. Foi os Sportingistas, o Varandas. Repara uma coisa, o Varandas, neste momento, o Sporting está... Eu percebo o que é que tu dizes. O Sporting, neste momento, está como os adversários querem que o Sporting esteja. Mas então, vocês só se sportinguistas... Vamos unir em quê, Luís? Não, desculpa. Isto é... Olha, é um conselho que eu deixo como amigo. Sim. Que eu não sou, sabes que eu não sou sportinguista, mas também não gosto de ver os rivais do meu clube tão em baixo como vocês estão, sim, sinceramente, neste momento. O que eu acho é que os sportinguistas deveriam apoiar, independentemente de ser o presidente A, B ou C, as equipas de Sporting. Elas são apoiadas, as equipas. As equipas são apoiadas. Internamente haver essa discussão e se os sócios acharem por bem fazerem as eleições antecipadas. Luís, vai haver uma Assembleia Geral. Tudo isso acho está nas mãos do Sporting. Alterar os estatutos para que cada voto valha voto. Vai haver uma Assembleia Geral. Vai haver proximamente uma Assembleia Geral e aí vai ser ao destino de muita coisa. Agora, temos um presidente que a primeira entidade que ataca é Juvelão, é claque. Mas isso cabe na cabeça de alguém atacar uma claque? Não estou satisfeito com a promiscuidade. A Juvelão teve alguma culpa a ver com o caso Alcochete? O Fernando Mendes não pertence à Juvelão. Atenção, a Juvelão não tem nada a ver com o ataque de Alcochete. Então, a maior parte dos membros eram todos lá. Eles entraram em tribunal com as camisolas da Juvelão. Pedro, se houver um ataque ao Olival e se 2 ou 3 ou 4 ou 5 levaram uma camisola dos Super Dragões. Tu conheces a claque do Sporting? O Fernando Mendes. Conhece a Juvelão? O aleluia de quem? O aleluia quem é? Mas não estava, mas não foi nada. Começa a dizer o nome deles todos. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada organizado. Olha, é pena o Fernando Madureira não estar aqui como estava no programa anterior que ele utilizava já a Riti. Não foi nada organizado pela claque. Não, claro. Não foi organizado por quem? Pelo Bruno Carvalho. Obrigado. Pela claque guarda pretoriana a seguir. É isto que sabe. Sim, é isto que levanta a suspeição. Não sabe, mas eles estão presos lá. Se eles estão presos e não podem sair... Mas Bruno Carvalho não está, Pedro. Não, mas está acusado. Não, está iniciado. Está iniciado. Eu acho que está acusado. Não, está iniciado. Não, eu acho que ele está acusado. Agora, aquilo que se passa aqui, e o Pedro, se 10 elementos dos Super Dragões fizerem uma cagada, aliás, aquela situação que se passou aqui, para a melhor resposta para o Pedro, a situação que se passou aqui com aquilo que o Porto fez, o Super Dragões, alguns elementos dos Super Dragões fizeram com a queda do avião, no pavilhão, lembras-te? De ver se ela de Chapecoense, ver se ela Benfica. Sim, o cântico. Sim, os Super Dragões puseram-se de fora. Claro, o Fernando Mendes disse, pedi-me desculpa, mas os Super Dragões não têm nada a ver com isto. E agora dizia o Pedro, não, mas estavam lá os gajos lá com os Super Dragões. Não. Não. É igual. Totalmente diferente. Não é igual, Pedro. Estás a falar de um cântico de um pavilhão. É igual, Pedro. Por isso eles estavam lá. Os indivíduos estão quase há um ano presos. E presos, porque foram fazer... Tu estás a falar de um cântico de um pavilhão. E outra coisa que mete confusão. É para terminar, António. Para terminar. Um ataque terrorista. Ninguém morreu. Só uma foi ao hospital. E quer dizer, já estão há um ano presos. E que veio falar Primeiro-Ministro, Presidente, Presidente da Assembleia Geral, veio falar toda a gente. E ainda não vi Primeiro-Ministro, Presidente da República e o Presidente da Assembleia Geral a falar sobre a Assembleia da República, que é isso a dizer. A falar sobre a vergonha que se está a passar no futebol português. Não vi um dos três a dizer assim, o que se está a passar no futebol português é grave.
Não devia estar a acontecer. 72 teras de meio. Não vi nenhum, mas no ataque de Alcochete vieram todos. Por isso é como eu digo, o Sporting está completamente dividido. Agora, como é que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer, Luís, daqui para a frente não sei. E eu continuo a acreditar no presente que lá está. Na próxima semana vou medir novamente o teu índice de contentamento. Estou a brincar contigo, sabes calcular. Não, sabes que eu em off a gente fala muito. Certo? Ok, vais ficar então por aqui. Despeço-me de todos os ouvintes. Na próxima segunda-feira cá estaremos a partir das 23 horas e espero já com o Vítor restabelecido. Vai ficar porque bem. O Vítor está a fazer falta ao programa para defender o seu Benfica. Estaremos com certeza cá aos 4 para falar dos jogos da Taça de Portugal esta semana, principalmente o Sporting Benfica, que quer queiramos, quer não, um deles vai ficar fora da final do Jamor, e é uma competição que qualquer clube quer lá estar, não é? Dos 4, 2 ficam fora. Exatamente. E então na próxima semana cá estaremos para discutir as meias finais da Taça de Portugal e os jogos da próxima jornada. Aproveito então para me despedir de todos, desejando uma excelente semana e até à próxima segunda-feira.